Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, e hoje você não vai me ver. Hoje eu vou aparecer só na tela e só texto bíblico, só comentários, só Hebreus pra gente, tá bom? Quero ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, sem deixar nenhum conteúdo para trás. Então eu vou cortar aquela partezinha ali, que você já viu que eu cortei, e nós vamos direto para o conteúdo, tá bom? Então isso vai ser um padrão nesse tipo de estudo aqui. Vou ligar aqui o nosso Google e a gente vai começar a entender um pouco mais sobre Hebreus. Deixa eu dar um F11 aqui, está funcionando. Vamos lá, essa é sem dúvida a parte mais difícil de Hebreus 1. Versículo 4 ao versículo 12 é muito complicado de expor. É fácil de ler, fácil de compreender. Agora, na hora de expor, você se complica. Por quê? Tem muito conteúdo, tem muita referência, tem muito significado, e aí não dá para fazer pela metade, né? Então eu escolhi fazer aqui de forma diferente de todo mundo. O texto que eu tenho aqui de comentário bíblico de Hebreus é do Hernandes, né? E tipo, não resolveu. Eu tive que pensar numa forma de aplicar esse texto a vocês, né? Aí a gente vai ter então uma introdução básica e eu vou ter que dividir essa parte em 3 partes, tá? Para você entender completamente o que está escrito aqui. Bom, se você não lembra do que estamos falando, volta lá no primeiro vídeo, assiste os primeiros vídeos sobre Hebreus. A gente está estudando Hebreus verso a verso, ou grupo de versículos. Está sendo verso a verso, né? De qualquer jeito está sendo verso a verso, mas graças a Deus a gente tem aprendido bastante com esses vídeos aqui. Introdução básica ao tema. Qual tema? Filho é incomparável, né? O Filho de Deus é incomparável. Então a gente tem aí Hebreus 1, de 4 a 12. Então a gente viu lá no início, né, que foi através do seu Filho que a palavra de Deus se manifestou. Lembra que ele fala que no início ela se manifestou, que Deus falou de várias formas, e até por meio de profetas, mas agora ele falou pelo seu Filho? Então isso nós vimos na primeira parte, na primeira temporada, digamos assim, de Hebreus, né? Agora a gente tem mais 3 episódios da segunda temporada. E Hebreus só vai entrando para dentro do tema, tá? Aqui é profundidade no tema, Jesus, tá? É profundidade nesse tema. E é muito interessante, é muito importante. Então a gente já viu isso no início, nós compreendemos quem é o Filho de Deus, nós vimos lá toda a complexidade de quem Jesus é, né? Muita gente acha que ele é só o cordeirinho, e a gente vê coisas maiores a respeito de Jesus. Agora o autor ele está comparando esse filho com a sua criação. Então ele faz 3 comparações aqui, né, que eu tive o trabalho de separar em 3, né? Primeiro ele mostra que o seu filho é superior, que o Filho de Deus é superior à sua criação. Aqui ele vai falar sobre os anjos. Depois ele mostra que os próprios textos do Antigo Testamento falam sobre Jesus. Isso é muito importante. E isso é uma descoberta. Muita gente não sabe que o Antigo Testamento fala quase o tempo todo do Novo Testamento e de Jesus. E muita gente não compreende os textos proféticos, não compreendem Provérbios, Salmos, Eclesiastes, não sabe do que esses textos estão falando. E quando na verdade estão falando de Jesus na sua grande parte do texto apresentado, né? Ele apresenta também a criação de Deus como servo de Deus, né? Então a gente vai entender um pouco mais sobre esses 3 tópicos aqui, mas não é só isso, né? A gente dividiu em 3 partes, como eu já disse. A primeira parte é do 5 ao 9, Hebreus 1 do 5 ao 9, que trata de Jesus ser superior aos anjos, né? Essa é uma comparação engraçada que o autor de Hebreus faz, né, que ele faz muito isso, e a gente quase que não compreende. Por que ele faz isso, né? Depois ele vai mostrar que Jesus é soberano sobre toda a criação, do versículo 10 ao versículo 12, e ele finaliza que ele é Senhor sobre toda a criação. Soberano sobre toda a criação significa que ele é maior do que tudo. Senhor sobre toda a criação significa que ele controla tudo, que ele manda em tudo, que ele é Senhor, né? E muita gente tem dificuldade em tratar Jesus como Senhor,
né? Jesus ele é Senhor dos senhores também, ele é Deus também. E aí a gente tem essa dificuldade que vai ser sanada nesses 3 próximos vídeos. O primeiro vídeo é que Jesus é superior aos anjos. Tá bom? Essa comparação era importante para trazer segurança para os crentes lá. Lembra que os crentes estavam possivelmente começando a se desviar do ensino? Então era importante para isso aí, né? E a gente tem aqui uma credibilidade muito maior quando percebe que o Messias do Novo Testamento é tratado muito no Antigo Testamento, né? Você sabia disso? Se você não sabia, você vai se surpreender nesse e nos outros vídeos, tá? Porque até agora é isso que o escritor de Hebreus está fazendo. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Ó. É isso. Então, o primeiro texto que a gente vai ler é Hebreus 1, do versículo 5 até o versículo 9, que vai tratar da superioridade de Jesus aos anjos, né? E que ele fala ao Filho. Né? E esse texto, apesar de estar em Hebreus, ele é quase que exclusivamente do Antigo Testamento. É praticamente todos os textos do Antigo Testamento, né? E diz o seguinte, pela versão ACF: porque a qual dos anjos disse jamais, né? Tu és meu filho, e hoje te gerei. Qual dos anjos Deus disse isso? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ele está dizendo assim, olha, como é que Jesus pode ser inferior aos anjos se foi a ele que isso tudo foi escrito? Olha, isso explode a mente de um hebreu, de um judeu que lia o Antigo Testamento, mas não via Jesus. Isso aqui ele tem tipo um ataque quando vê isso aqui, né? E ele continua. E quanto aos anjos, para os anjos Deus diz, faz os seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo, mas do filho, ele diz, ó Pai, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de igualdade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiastes a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, 2 vezes, olha que legal, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ele não disse isso para nenhum anjo. Nenhum anjo teve a honra de ouvir isso aqui. Apenas o Filho, a segunda pessoa da Trindade, né? O próprio Deus, né? Como a gente chama sempre também. Ele é Deus, né? Ele é o Pai e também é o Filho e também é o Espírito. É o Deus esse aqui. Não se bola não, tá? A gente nem começou. Aí a gente vai pensar aqui, por que ele trata tanto dos anjos, né? Eu fiquei pensando durante muito tempo isso, e eu acho que por isso que atrasou tanto, porque eu precisava desembolar esse texto, porque pra gente faz pouco sentido. A gente vive 2019, 2018, mas para eles provavelmente faria mais sentido. Foi então que eu fui na Bíblia do MacArthur, na Bíblia de John MacArthur, Bíblia de Estudo, e eu achei essa notinha aqui, ó. Essa notinha branca que você está vendo aqui, ó, os judeus tinham os anjos em alta estima como os seres mais elevados ao lado de Deus. Né? A seita do judaísmo, que havia estabelecido uma comunidade em Qumran, ensinava que a autoridade do arcanjo Miguel rivalizava ou superava do Moisés. O escritor de Hebreus claramente condena qualquer conceito desse gênero. Filho de Deus é superior. Né? E aí, curiosamente, Paulo vai tratar desse assunto lá em Colossenses 2,18, né? A gente não sabe se é Paulo que escreveu, mas curiosamente ele fala o seguinte, não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, ou seja, havia pessoas ali incitando o povo a adorar anjo e que ainda ficavam humilhando aqueles que provavelmente não aceitavam. É que ele fala sobre essas pessoas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, né? Ou seja, existia já na época de Paulo pessoas que adoravam a anjos. Provavelmente isso também colabora com a ideia que o John MacArthur colocou aqui do pessoal lá de Qumran e da ideia de que os anjos seriam, abaixo de Deus estariam os anjos, né? Abaixo do Pai estariam os anjos e Jesus talvez seria até inferior aos anjos, mas isso já cai por terra aqui. Paulo, por exemplo, chama essas pessoas de humildade fingida, né? Ou seja, ele já trata com desprezo, né? Fala, esse pessoal é orgulhoso e finge que é humilde e ainda quer insistir na adoração de anjos, né? Então, isso aí já bate de frente com a ideia, né? Então, por isso que nós temos aí esses versos falando
de Jesus, que é superior aos anjos. Então está explicado, tá bom? Vamos lá continuar aqui então. E um detalhe importante para a gente entender: no verso 5 ao 9, o autor faz breves citações do Antigo Testamento para mostrar que o Filho é superior aos anjos, né? Então a gente tem aqui um resumo, tá, gente? Ó, no versículo 5 ele cita dois textos, que é Salmo 2, versículo 7, segundo Samuel 7,14. Mais curioso, assim, que eu não sabia, é esse de Samuel, né? No verso 6 ele cita Lucas 2, 13 ao 14. No verso 7, Salmos 104, versículo 4. E no verso 8 e 9, Salmo 45, 6 e 7, que é praticamente o Salmo. O verso 8 e 9 é o Salmo, não tem nada demais. Agora, o verso 6 não é Lucas, né? Não poderia ter sido Lucas, mas é uma referência perdida que nós não temos acesso. A mais próxima que eu achei foi Lucas. Então a gente vai estudar esses 4 tópicos nesse primeiro vídeo agora, beleza? Então, versículo 5. Porque qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Primeira referência, Salmo 2, versículo 7, ele está dizendo: olha, isso que foi escrito aqui, na verdade, não foi escrito para Davi, foi escrito para Jesus, para o Messias, o Filho de Deus. Só vocês que não conseguiam compreender, mas agora vocês compreendem, ó. Proclamei o meu decreto, o Senhor me disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. O Salmo 2 é interessante conhecer todo, tá? É muito interessante. Já a referência B está em 2 Samuel 7,14, e que eu nunca vi ninguém pregar, eu nunca vi ninguém falar sobre isso aqui, né? Mas está escrito lá: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites dos filhos dos homens, né? Tem mais coisa aqui, a gente vai estudar essa referência do B aqui com mais calma, tá bom? Então vamos continuar aqui para a gente conhecer os textos separadamente, que eu acho mais importante, né? No versículo 6, e outra vez quando introduz ao mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Essa referência é perdida. Não há na nossa Bíblia essa referência. A gente sabe que ela se refere a Jesus porque está escrito aqui, ó, que ele disse outra vez, né? Quando introduz o primogênito ao mundo, né? Provavelmente ele pode ter visto isso acontecer também, a gente não sabe, né? Mas ele cita aqui uma coisa bem interessante: todos os anjos de Deus o adorem, né? É uma ótima referência de Lucas 2, 13 e 14. Há referências do Antigo Testamento, mas eu conferi e não bate. Então eu preferi nem trazer para cá, né? Mas lá em Lucas 2, 13 e 14 a gente tem a seguinte informação: E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Os anjos estão aparecendo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso no nascimento de Jesus. Então a referência mais próxima de anjos adorando seria essa que eu encontrei, né? E aí a gente fica aí na dúvida, mas realmente trata de um anjo adorando, os anjos adorando a Deus, né? Bom, antes de continuar, você precisa fazer parte da nossa família. Então a gente precisa alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Esse conteúdo tem ajudado muita gente a enxergar o livro de Hebreus novamente. Eu não sabia, aliás eu sabia, né? Eu sabia que a gente não estava enxergando Hebreus como deveria. E graças a Deus muita gente tem gostado. Tem gente que fala que fala para a esposa esperar chegar em casa para assistir junto, né? Dá quase briga. Mas isso tem ajudado bastante. Então curta o vídeo, né? Comente o conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo no Facebook para a gente alcançar mais gente e faça parte do grupo no WhatsApp. Só relembrando, não adianta deixar o número aqui embaixo. Para fazer parte do grupo no WhatsApp, você precisa preencher o formulário. O link está aqui embaixo, tá bom? Será que tem mais alguma coisa? No verso 7, a gente ainda tem mais versos, ó. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labareda de fogo. Que ele só está citando que esse texto do Antigo Testamento estava falando sobre a sua criação, sobre os seus anjos, né? E aí lá no Salmo 104 a gente tem essa referência aqui, ó: faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo abrasador, né? O verso 6 está ligado a esse, né? O verso 6 está falando de Jesus e agora está falando dos anjos, né? Ele está completando, né? Deixa eu voltar aqui.
Ó, e outra vez que introduz, ele faz com que os anjos adorem, e os anjos, por sua vez, são criaturas de Deus, né? Diferente, e criaturas que são usadas por Deus, diferente de Jesus, que é adorado pelos anjos. Isso prova, mais do que tudo, de que os anjos não são superiores a Deus, e que não há necessidade alguma de adoração a anjo, e nem de imaginações a respeito do poder de anjos, e que eles trazem o poder de Jesus. Nada disso, a Bíblia não fala sobre isso, tá? E aí a gente tem um verso muito interessante no versículo 8, 9, que diz o seguinte: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, Pai, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a seus companheiros, né? Aqui a gente também, ó, o Deus Filho, mas do Filho diz, ó Filho, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Yahvé, o seu Senhor, te ungiu com óleo de alegria. A gente tem aqui as 3 palavras de Deus, né, de acordo com o dicionário Strong. Ó, 3 vezes Theos. Deixa eu assumir ali para você ver. Some barrinha, isso aí. Dicionário Strong 23:16. Como assim Davi estava falando de Deus para Deus? De Deus para Deus, Davi? Não faz sentido? Claro que faz. A gente que não entendeu, de Jesus para Deus. O Deus ali é o Pai, e o Deus ali no início é o Filho, né? E Davi já estava adorando a Jesus dessa maneira, beleza? Tem uma referência de destaque, que é uma referência que eu nunca vi ninguém pregar. Como eu disse, eu acho estranho ninguém nunca ter pregado isso aqui, eu tive que descobrir, né? Espero um dia poder pregar esse texto. Mas lá em Samuel, 2 Samuel 7, 13 ao 15, tem o seguinte texto: este edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Um reino eterno é o reino de Deus, né? E confirmarei o trono, o seu reino é o reino de Deus, né? Eu lhe serei por pai. Veja que Deus não está falando que o Jesus é filho dele, que a segunda pessoa da Trindade está abaixo. Está dizendo que eu lhe serei por pai. É uma consideração. Eu vou considerá-lo como filho, tá? E vou ser considerado por ele como pai. Não quer dizer que Jesus está abaixo de Deus, tá? É uma consideração do plano divino da redenção. E ele continua: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa que acontece em Salmo. No meio de uma profecia, no meio do texto de Davi, ele estava escrevendo um salmo, e inspirado por Deus, ele escreve profecias a respeito do Messias. É isso que está acontecendo aqui. No Salmo tem muito isso, e quem escreveu o 2 Samuel também fez isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, né? Nossa, eu esqueci quem escreveu o 2 Samuel. Tomara que tenha sido Samuel, para eu não errar aqui ao vivo, né? Então o escritor está nos ensinando que a promessa feita a Davi se referia ao reino de Deus, né? Como a gente tem muito em Isaías, a gente vê muito isso aqui, né? Por isso ele podia garantir que esse reino seria eterno, né? Lembra que eu falei aqui? O seu trono, o trono do seu reino será para sempre, né? Então a gente tem aqui, lá em 2 Samuel, a profecia da vinda do Messias, né? Nunca vi, infelizmente, ninguém pregar isso aqui, mas fica aqui para tirar a sua dúvida. Depois lê 2 Samuel 7 todo e escreve aqui embaixo o que você achou. A conclusão do nosso vídeo é que o Filho é superior aos anjos, né? E de fato, Jesus é superior a todas as coisas, e na verdade ele é superior, não é? Ele é o Criador de todas as coisas. Obviamente ele é superior a todas as coisas. Mas para os hebreus que estavam crendo em Jesus, ou para aqueles que estavam deixando de crer, essas afirmações são especialmente importantes, né? Por alguns motivos. Primeira coisa, eles conheciam muito bem os textos do Antigo Testamento.
E isso aqui abriu a mente deles, né? Por isso, ao mostrar o Messias, abriria os seus olhos contra essa realidade. Hoje eu ainda vejo crentes assustados em perceber que salmos falam de Jesus, né? E imagina para o pessoal que vivia naquela época e conhecia o Antigo Testamento de cor, mas não tinha visto o Messias nele. E agora estavam começando a enxergar. Então por isso é importante esse conhecimento. Ainda apontava para o Antigo Testamento, ainda apontando para o Antigo Testamento, ele estava provando que, com seus próprios olhos que aquele homem era de fato o Messias prometido. Né? Uma coisa é eu falar para vocês, outra coisa é vocês lerem. É isso que ele estava dizendo. Como eles sabiam, era mais fácil para eles do que para nós, né? Isso também possibilitava heresias, né? Que hoje eu acho que é difícil de ter heresias assim, mas é perigoso achar, né? Heresias que podiam surgir no meio deles quanto à superioridade do filho em relação à sua própria criação. Ou seja, achar que aquilo que Deus criou é superior a ele. Então esses textos vão completamente ao contrário. Eles estão dizendo diferente, estão dizendo o filho é superior à sua criação, né? E quem manda é o filho, não a sua criação. Hoje nós temos isso acontecendo. Hoje a gente vê isso acontecendo não em relação aos anjos, mas em relação ao homem, né? O homem já quer ser superior ao seu Criador. Isso é muito triste ver isso nas igrejas evangélicas, mas acontece da gente ver também. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, aberto a sua mente. Na verdade, isso aqui é uma porta e a gente vai entrar com tudo no segundo e no terceiro vídeo para a gente terminar esse primeiro capítulo de Hebreus, que foi uma bênção. Espero que você tenha aproveitado ao máximo isso aqui. E deixa eu ver se já acabou aqui. Já acabou, né? E aí no próximo vídeo a gente continua a falar sobre esse filho que é Deus, que é Jesus, que é o Messias, que está no Antigo Testamento, que está no Novo Testamento, beleza? Bom, curta o vídeo, comenta o conteúdo, se inscreva no nosso canal, faça parte da família Palavras em Chamas, né? Compartilhe o vídeo no Facebook e faça parte do nosso grupo no WhatsApp. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.